É, eu pensei, eu estruturei esse curso, na verdade, porque me deu vontade de compartilhar um certo encantamento por esse período da história do cinema brasileiro, por esse movimento da história brasileira, que até hoje, né, é o movimento mais importante do moderno cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro é conhecido internacionalmente, óbvio que depois a gente teve alguns outros filmes importantes, premiados, mas o que despertou a atenção do mundo para o cinema brasileiro foi o cinema novo, né? A gente tinha tido antes o Cangaceiro, que foi um primeiro movimento nesse sentido, mas o cinema novo, de fato, é o grande momento do cinema brasileiro, assim, de reconhecimento internacional, de mudança da própria forma de se ver e de se pensar cinema aqui no Brasil. Então, eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu voltei a estudar já depois de muitos anos. Quando eu resolvi voltar a estudar e resolvi fazer minha pesquisa de mestrado, eu quis juntar a minha formação de historiadora, porque eu fiz o meu mestrado na Faculdade de História, né, na PUC, com a minha experiência de cinema. Eu já trabalhava com cinema há 25 anos, então eu não quis fazer uma pesquisa teórica muito desencarnada, sabe? Aquela coisa de ficar só na elucubração mental. Eu quis juntar isso com uma prática de um assunto que eu tinha experiência, que eu conhecia e que me encantava. Mas eu também não quis trazer isso muito para o meu presente, assim, eu quis ainda jogar um olhar um pouco assim para um passado não tão distante, e eu escolhi olhar por um momento do cinema brasileiro que eu acho que foi incrível, né? Que foi essa virada dos anos 50 para os anos 60, e foi... Deixa eu entrar aqui. César, você está com o microfone ligado. Que foi quando esses jovens, que mais tarde viriam a ser os cineastas do cinema novo, como se deu esse início, essa movimentação, que eu gosto de chamar, eu gosto desse termo de movimentação desses jovens, porque eu acho que isso mostra uma ambientação, né? O que estava acontecendo ali no Brasil e no mundo na virada dos anos 50 para os anos 60, que, de uma certa forma, ajudou a engendrar, a dar viva a esse movimento de renovação do cinema brasileiro. Então, o que estava acontecendo? A gente tinha referências já internacionais importantes de transformações que ocorriam na cinematografia internacional, principalmente o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague na França, que estava começando nesse mesmo momento. E esses meninos aqui no Brasil, todos entre 18, 20 anos, ali para a virada dos anos 50 para os anos 60, eles estavam antenadíssimos a esses movimentos todos. O Brasil recebia uma série, né, as revistas de cinema chegavam até aqui no Brasil, os festivais internacionais, as mostras internacionais que passavam na Cinemateca, promovia mostra de filme japonês, mostra de filme italiano, mostra de filme russo. Havia um intercâmbio muito grande de informações. Então, e você tinha ali os cineclubes nas faculdades, e esses jovens todos estavam interessadíssimos em fazer cinema, em conhecer cinema, estavam empolgadíssimos com essa perspectiva, com essa possibilidade de fazer um cinema diferente daquele cinema que vinha sendo feito. Então, eu fui me encantando um pouco por esse período, por esse momento, e decidi pesquisar por aí. Não sabia direito ainda o que eu ia fazer, e eu fui me entrando nesse universo através das cartas trocadas entre Glauber Rocha, Joaquim Pedro, Paulo César Sarraceni, cartas que eles escreviam da Europa aqui para o Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro,
para São Paulo, porque eles todos também tinham um grande mentor, que era o Paulo Emílio Salles Gomes, né, o fundador da Cinemateca Brasileira em São Paulo, o fundador do primeiro cineclube de São Paulo. Aqui no Rio já tinha tido antes o cineclube criado pelo Plínio, o Chaplin, mas em São Paulo, na década de 40, foi o Paulo Emílio quem fez o cineclube, depois ele criou a Cinemateca Brasileira, e ele tinha uma coluna de cinema importantíssimo no jornal O Estado de São Paulo, então ele era um grande mentor. Então tinha muitas cartas de Glauber Rocha escrevendo para o Paulo Emílio, Sarraceni, Joaquim Pedro. Então a correspondência desse período é uma correspondência muito rica e foi a base da minha pesquisa, assim, uma tentativa de reconstruir um pouco essa ambiência dos anos 60, dos anos 50 para os anos 60. Além das cartas, uma outra fonte que foi fundamental para a minha pesquisa foram os artigos de jornais. Glauber Rocha escreveu muito, escrevia na Bahia, depois começou a escrever aqui no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, no suplemento dominical do Jornal do Brasil, que foi um jornal importantíssimo, lançador de tendências. Eu vou falar um pouco mais disso aqui pela frente. O suplemento literário do Estado de São Paulo, onde o Paulo Emílio tinha a coluna fixa dele sobre cinema, em que ele convidava esses jovens críticos para escreverem. Gustavo Dal começou a escrever no suplemento de São Paulo, Jean-Claude Bernardet, Rudá de Andrade, tinha uma série de jovens que foram incentivados pelo Paulo Emílio para escrever. Então, eu, a partir da leitura dessas cartas, a partir da leitura dos artigos de jornais e dos livros, né, das biografias, biografia do Joaquim Pedro, biografia do Leon Hirschman, biografia do Kaká, a autobiografia do Sarraceni, biografia do Nelson Pereira. Então, eu fui juntando esse material todo e fui reconstruindo um pouco dessa ambiência ali dos anos 50 para os anos 60. Então, são essas informações, esse encadeamento de eventos, de acontecimentos que levaram a que esses jovens começassem a se pensar enquanto um coletivo, enquanto um movimento coletivo, enquanto um grupo que me interessou. E é isso que eu pretendo compartilhar aqui nesse curso, que começa a partir da semana que vem. Então, eu fui delimitando, eu escolhi alguns assuntos, eu vou compartilhar aqui um pouco de uma sinopsezinha. Só um minutinho. Vocês estão vendo isso daqui? Sim. Que aqui eu mostro um pouco, assim, uma pequena sinopse do que eu pretendo tratar desses assuntos. Primeiro, por que eu escolhi esses temas, né? Eu escolhi falar do manifesto, porque eu acho que o manifesto digamos assim, é o produto que liga um pouco o movimento do cinema novo com uma proposta de vanguarda artística que acontecia ali principalmente durante toda a década de 50, né? E esses meninos estavam aqui no Rio, em São Paulo, principalmente, todos muito envolvidos, porque as discussões saíam dos jornais, né? Então você tinha o movimento do concretismo em São Paulo, principalmente na poesia, que teve uma reação aqui no Rio de Janeiro, que foi o neoconcretismo. Então, esse movimento de vanguarda, os manifestos que foram publicados, eram publicados nos jornais, eram discutidos, virou quase que um fla-flu na época, assim, para discutir você era concreto, você era neoconcreto, qual era a diferença de um movimento para o outro. E fazer um manifesto mostra muito da necessidade desse grupo, do interesse, do desejo desse grupo de jovens cineastas de fazerem parte dessa vanguarda artística, né? De se colocarem mesmo como um movimento de vanguarda. Então, a questão do manifesto me parece que é algo a ser explorado assim, com cuidado e que ajuda a gente a entender um pouco o porquê de se fazer um grupo, né? Por que de se fazer um movimento?
Porque a gente tinha vários cinemas, você tinha já o cinema brasileiro, você tinha as chanchadas da Atlântica, você tinha o cinema da Vera Cruz, da Maristela Filmes, você tinha os cineastas de São Paulo, cineastas do Rio, mas nenhum desses filmes, nenhum desses diretores, até então não tinha surgido esse desejo de se situar enquanto movimento de vanguarda, enquanto coletivo, grupo, com desejos em comum, com objetivos em comum, por mais que depois cada um fizesse filmes absolutamente diferentes um do outro. Mas eles tinham muito claro esse desejo de se constituírem enquanto um grupo de vanguarda. E eu acho que aprofundar um pouco esse desejo de manifesto, eu acho que ajuda a gente a entender a relação desses jovens cineastas com os movimentos artísticos de vanguarda desse período. Assim, quando eu falo esses jovens cineastas, eu estou pensando num grupo muito restrito ainda, né? Eu estou falando principalmente de Glauber Rocha, que era um jovem cineasta baiano, que fez o primeiro filme em Salvador, mas que veio finalizar o seu filme aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro ele começa a entrar em contato com esses outros jovens que estavam começando a fazer filme, que tinham interesse em fazer filme aqui no Rio, que eram Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Sarraceni, Miguel Borges, depois Cacá Diegues, Leon Richman. E em São Paulo você tinha também outros movimentos. São Paulo, terra dos grandes estúdios, né? Vamos lembrar que na década de 50 foi em São Paulo que se deu um boom da industrialização, da primeira primeira e única, né? Vamos combinar, tentativa de industrialização do cinema brasileiro. Né? Na década de 50, em São Paulo, você teve a Vera Cruz, a Maristela Filmes e algumas outras grandes produtoras com investimentos privados, aproveitando aquele boom, né, do crescimento de São Paulo, a industrialização de São Paulo com dinheiro, modernização. Tinha toda uma atmosfera modernizante em São Paulo que levou a que esses empresários sentisse o desejo de modernizar o cinema no Brasil, né? O Brasil precisava ter um cinema que fosse tão moderno, que tivesse as mesmas qualidades técnicas, a mesma grandiosidade que eles imaginavam que São Paulo deveria ter, merecia ter um cinema à sua altura. Então, quando esses meninos começam a querer fazer cinema, eles vão também se contrapor a esses modelos, né, tanto da chanchada que acontecia principalmente aqui no Rio de Janeiro, dos filmes da Atlântida, quanto os filmes desses grandes estúdios paulistas, que também duraram muito pouco, né? Esse boom industrializante de São Paulo durou 4, 5 anos. Em 55, ele já não existia mais. Então, em 58, 59, quando Sarraceni faz o primeiro curta, Glauber faz o primeiro curta, Cacá Diegues faz o primeiro curta, em 59, esse boom do cinema paulista já tinha passado, as chanchadas já estavam numa certa crise, também numa certa decadência. Então, quando esses meninos resolvem fazer cinema, eles têm uma ideia muito clara do que eles não querem fazer. Né? Como todo movimento de vanguarda, você é vanguarda sempre em reação a alguma coisa, né? Então, o que esses jovens, era claro para ele que o cinema que eles queriam fazer não tinha nada a ver com o cinema que era feito nos grandes estúdios de São Paulo, nem com o cinema que era feito aqui no Rio pela companhia do Severiano Ribeiro, a Atlântica. Então, eu acho que o manifesto algo simbólico desse desejo de coletivo, de formação de grupo, de vanguarda. Então, eu coloquei aqui uma frase do Cacá Diegues, que eu acho que ela é bem simbólica disso, que ele mostra. O Cacá Diegues fala assim:
e haja manifesto. O cinema novo é o único movimento na história do cinema em que os manifestos vieram antes dos filmes serem feitos. E aí tem a história do manifesto Bola Bola, que eu vou explorar isso na aula específica, que é uma história deliciosa do manifesto Bola Bola, porque o Glauber Rocha dizia que o cinema novo é o único movimento de vanguarda que nasceu com um manifesto frustrado. O desejo de manifesto era tão grande, né? E isso também tem muita relação com o Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil, o suplemento dominical do Jornal do Brasil, que era editado pelo Reinaldo Jardim e pelo Ferreira Goulart, eles se colocavam, esse suplemento ele se colocava como um espaço de discussão das vanguardas, de fomento desses movimentos de vanguarda artística no país. Foi no suplemento do Jornal do Brasil que o manifesto dos Irmãos Campos, né, o manifesto do movimento do concretismo paulista foi lançado, depois foi no suplemento do Jornal do Brasil que o manifesto do neoconcretismo carioca foi lançado. Então, o Jornal do Brasil tinha essa ambição de ser o espaço de discussão, de apresentação dessas vanguardas artísticas. E foi o Reinaldo Jardim quem ofereceu para esses jovens cineastas um espaço para a divulgação do manifesto do cinema que eles pretendiam fazer ainda. Então, assim, não, era tudo muito... O Glauber fala isso numa entrevista que ele deu depois para a revista Civilização Brasileira, já na década de 60 e 65, se eu não me engano. O Glauber conta essa história, ele fala: era tudo muito confuso, a gente ainda não sabia direito o que nós pretendíamos. Mas eles tinham muito claro essa ideia de que eles tinham... era um movimento de geração, que todos tinham mais ou menos a mesma idade e eles tinham em comum esse desejo de renovação do cinema, de fazer um novo cinema no Brasil. E isso tinha a ver com o movimento da geração. Eles tinham essa compreensão desse movimento. E o Reinaldo Jardim percebeu isso nesses jovens e ofereceu para eles esse espaço no Jornal do Brasil para que eles publicassem esse manifesto, que não deu em nada. Eles não conseguiram publicar o manifesto porque, na verdade, eles não conseguiram, entre eles, definirem o que era que eles pretendiam com esse cinema, quais eram as propostas do novo cinema. E eles foram perseguindo. É muito engraçado, o Sarraceni fala isso na autobiografia dele, que ao longo da década de 60, esse desejo do manifesto, ele perdurou. Então, assim, cada artigo que o Glauber Rocha publicava, mais enfático, numa defesa do cinema brasileiro, pronto, esse era o manifesto do cinema novo. O próximo artigo que vinha ainda um pouco mais, apresentando de forma um pouco mais clara os objetivos, ou atacando de forma mais fundamentada o tipo de cinema, de apoio que o governo dava para o tipo de cinema que era feito, as críticas às gerações anteriores, esse texto passava a ser o novo manifesto do cinema brasileiro. O fato é que o cinema brasileiro é um movimento de vanguarda que não tem um manifesto. Ele realmente ficou com essa história do manifesto frustrado, o manifesto Bola Bola. Então, eu quero aproveitar essa história do manifesto Bola Bola, que é deliciosa, para tratar um pouco da relação desses meninos com esses movimentos de vanguarda dos anos 50 e dos anos 60. Qual a relação, a influência do movimento do concretismo, do neoconcretismo, a relação que eles tinham com esses artistas plásticos, com a Lígia Pape, que veio a ser depois uma grande cartazista, né, dos primeiros filmes do cinema novo. Ela fez também os cartazes do filme Mandacaru, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Ela fez o cartaz do filme do Sarraceni. Então, eles tiveram relações muito próximas com esse grupo de artistas plásticos. O Glauber, no primeiro curta dele, Pátio,
na legenda ele coloca, né, filme, só que ele coloca na música trilha sonora concreta. É interessante, porque o Pátio tem claramente, eu não sei se alguém já se assistiu o Pátio, tem no YouTube, é muito fácil de assistir. Se vocês têm uma proposta, uma adesão à proposta do que era o concretismo, facilmente identificável, assim, até graficamente, né, no filme. O piso quadriculado, as formas geométricas, enfim, vale a pena assistir, é um filminho curto, e ele mostra bem esse desejo de se colocar, de um cinema alinhado com esses movimentos de vanguarda. Então, isso é o que eu pretendo explorar aqui nesse primeiro módulo do curso. No segundo módulo, também é outra história que eu amo, que é o GCB, que também tem muito a ver com toda essa relação com os movimentos de vanguarda, essa relação com Reinaldo Jardim, que é a história do GCB, o Grupo do Cinema Brasileiro. Que antes desse grupo ter esse nome, Cinema Brasileiro, que foi um nome que pegou só a partir de 61, eles já estavam começando a fazer os curtas desde 59. Mas só em 61 é que, de acordo com Glauber Rocha, o crítico do Jornal do Brasil, Elias Heredo, fez uma crítica, publicou uma crítica no Jornal do Brasil, falando desse novo, do cinema novo que esses jovens vinham fazendo, parará, e esse nome acabou pegando, e foi o nome que batizou o movimento. Só que esse movimento, esse coletivo desses jovens, ele já tinha tido algumas tentativas de batismo anteriores, né? E a primeira delas foi o GCB. E foi uma surpresa para mim quando eu descobri isso durante a minha pesquisa, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca li nada em nenhum livro, em nenhuma das biografias. Eu acho até que os próprios cineastas tinham se esquecido, porque quem deu esse nome foi o Reinaldo Jardim. Nesse desejo do editor do suplemento do Jornal do Brasil de abrir esse espaço, de se colocar, de oferecer o jornal para essas manifestações de vanguarda artísticas, e o desejo de que o cinema fosse uma dessas manifestações era tão grande que o Reinaldo Jardim meio que forçou uma barra, me parece, assim, nomeando já um coletivo que ainda não existia. Ele pegou conversando ali com Glauber Rocha, conversando com Sarraceni, numa sessão de filmes que o Glauber organizou na casa da Lígia Pape para os artistas do neoconcretismo, onde ele mostrou o primeiro filme dele, O Pátio, onde o Sarraceni mostrou o primeiro curta dele, Caminhos. O Reinaldo Jardim resolveu que esse grupo já existia enquanto grupo, enquanto um coletivo de jovens. Ele começou a juntar quem são os jovens que estão fazendo filmes. Então tinha o Sarraceni com Caminhos, o Glauber com Pátio, o Miguel Borges, que ia fazer um primeiro curta sobre o café na faculdade onde ele estudava. Tinha o Aruanda, tinha mais alguns que tinham Domingos do Cacá Dieg, e o Eduardo Jardim nomeou esse grupo como GCB, o Grupo do Cinema Brasileiro, e publicou uma matéria no Jornal do Brasil, em 59, falando que o GCB tinha sido fundado por 8 rapazes que gostam de cinema e frequentam cineclubes, que já tinham 3 filmes prontos, 2 em fase de produção. Então, ele nomeia esse coletivo, que depois vai virar, de fato, um coletivo, que é o Cinema Novo. Esse nome é batizado pelo Reinaldo Jardim, numa clara forçação de barra. E o Glauber, depois, ele contava uma história muito engraçada, que ele falava assim, nessa entrevista para a revista Civilização Brasileira, em 65, o Glauber contava, olha, o Cinema Novo era uma organização secreta de 11 participantes, mas era tão secreta que, na verdade, não tinha 11,
só tinha 8 e nem os 8 sabiam que faziam parte dela. Então, claramente, o Glauber estava se referindo a essa tentativa do Reinaldo Jardim de nomear esse grupo, de dar forma a esse grupo. Então, eu acho que isso é uma história que tem a ver com essa tentativa de formação mesmo de movimento artístico, nesse diálogo com as vanguardas artísticas daquele momento. Então, eu acho que é uma história bem significativa assim, para a gente tentar entender essa movimentação e essa tentativa de formação desse coletivo de jovens cineastas. E os primeiros filmes, né? Quais foram esses primeiros filmes? Ainda eram... O Pátio foi feito em 16 milímetros lá em Salvador. E Glauber veio finalizar aqui no Rio de Janeiro. Sarraceni fez Caminhos. O filme do Glauber ainda é possível de ser visto. Caminhos se perdeu completamente. A última informação que eu tive quando eu fui buscar esse material é que a PUC, que teve o Cineclube da PUC, que também foi fundamental nesse momento, ali no início da década de 60, foi um cineclube fundamental, o Cacá Diegues e os outros jovens que depois foram escrever no Jornal Metropolitano, enfim. A PUC, numa homenagem qualquer para homenagear, né, a história, a participação da PUC dentro da história desse início do cinema novo, eles pegaram essa cópia emprestada de Caminhos e essa cópia sumiu, nunca mais foi devolvida e se perdeu. Então, esse filme do Sarraceni, as informações que a gente tem são só as informações que constam do próprio livro do Sarraceni. Então, Caminhos foi feito em 16, O Pátio foi feito em 16, Domingo, que o filme do Cacá Diegues e do Davi Neves foi feito em 16. Então, eram esses os primeiros filmes, né? Assim, até antes ainda do filme marco, né? O filme que acabou ficando como o marco inicial do cinema novo. Se a gente não contar Nelson Pereira, né? Porque Nelson Pereira é uma influência tão fundamental para esses jovens, mas nem o próprio Nelson se considerava cinema novista. Então, o filme marco mesmo do cinema novo acabou sendo o documentário do Sarraceni e do... Ai, gente, me fugiu o nome aqui agora do fotógrafo. Daqui a pouco eu me lembro. Que foi Arraial do Cabo. Então, Arraial foi o grande filme, né? Foi o filme que começou a projetar o nome desses jovens brasileiros, desses jovens cineastas nos festivais internacionais, com todos os prêmios que o Arraial ganhou. Foi o filme que começou a dar espaço nos jornais aqui, nas críticas. Jean-Claude Bernardet escreveu uma crítica que foi super importante no Jornal de São Paulo, enfim. Arraial do Cabo foi o filme marco porque foi a partir desse filme que as pessoas começaram a olhar para esses jovens cineastas. Então, nesse módulo, eu quero apresentar um pouco isso, né? Quais eram as condições de produção, como é que esses filmes eram feitos. Tem histórias engraçadíssimas do primeiro filme, os 2 primeiros filmes do Joaquim Pedro de Andrade. Assim, Joaquim já fez em 35 um filme, 2 documentários que ele fez para serem exibidos juntos e depois ele separou, porque os filmes ficaram tão diferentes entre si, né, resultados tão diferentes, que ele acabou achando melhor separá-los, que foi o filme sobre o Manuel Bandeira e o outro sobre o Gilberto Freire. E as histórias da filmagem do documentário sobre o Manuel Bandeira no centro da cidade são muito engraçadas, enfim. Então, para a gente entender um pouco, né, que cinema que era esse? Que cinema que estavam sendo feito nesse início? Como que eles conseguiam fazer esse filme? Quais eram esses filmes? Porque são mais experimentos do que qualquer outra coisa, né? Até Arraial do Cabo. Então, no segundo módulo, eu quero
apresentar um pouco isso, esses filmes, que filmes foram esses, como é que eles foram, por que de filmes tão diferentes, por quê, o que possibilitou que esses filmes fossem agrupados já, né, nessa primeira tentativa, e por que desse GCB? Como é que surge esse GCB? O porquê dessa tentativa de agrupar esses filmes? O que esses filmes tinham em comum? Depois, o cineclubismo. O cineclubismo, se a gente pega todos os depoimentos de todos os cineastas desse período, todo mundo vai dizer que o que eles tinham em comum era o hábito de frequentar cineclubes. Todo mundo via muitos filmes em cineclubes. Porque, olha, vamos lembrar que você tinha no circuito comercial nada muito diferente do que a gente tem hoje, né? Na verdade, uma predominância de filme americano. Pós-Segunda Guerra, a gente está falando aí início dos anos, década de 50, pós-Segunda Guerra, domínio do cinema americano. Hoje a gente ainda consegue, né? Pelo menos conseguia até antes da pandemia, a gente conseguia, tinha assim o circuito de artes, né? Graças, salve o pessoal do Estação Botafogo. Mas ali na década de 50 você tinha um circuito comercial onde alguns filmes europeus chegavam, era possível de assistir, mas era um circuito comercial dominado pelo cinema americano. Então, a forma de você ter acesso a uma outra cinematografia ou era através das mostras patrocinadas pela Cinemateca, e a Cinemateca era muito interessante, porque a Cinemateca no Brasil, Paulo Emílio, ele morou na França, né? Ele foi exilado durante o governo Getúlio Vargas. E na França ele entrou em contato com a Cinemateca francesa. Quando ele volta para o Brasil, que ele volta para São Paulo, que ele cria a Cinemateca de São Paulo, que ele começa a fundar, né, com todas as dificuldades, enfim, a Cinemateca, ele consegue fazer com que a Cinemateca de São Paulo ela entre para uma associação internacional de cinematecas, o que era algo absolutamente fantástico, porque havia todo um intercâmbio de troca, de cópias de filmes entre essas cinematecas no mundo. Você tinha congressos mundiais das cinematecas e você tinha intercâmbios de cópias. Então, a Cinemateca organizava mostras fundamentais para a formação de todos esses jovens cineastas. Mostras do cinema russo, mostras do cinema alemão, mostras do cinema francês, mostras de cinema italiano. Então, a possibilidade de assistir a esses filmes e depois de discutir esses filmes nos encontros, nas reuniões, nos bares, logo depois das sessões, e depois ter um aprofundamento de informações a partir da leitura dessas críticas, das extensas críticas que eram publicadas tanto no Jornal de Minas, Jornal da Bahia, mas principalmente no suplemento literário do Estado de São Paulo e aqui no suplemento do Jornal do Brasil. Era um ambiente de muita informação, né? de muita riqueza. Então, esse movimento do cineclubismo foi fundamental para a formação de todos esses jovens cineastas. E é interessante porque aqui no Rio, por exemplo, se você lê a biografia do Joaquim Pedro, do Leon Hirschman, todos eles se conheceram na faculdade de filosofia, Joaquim fazia faculdade de física, e todos eles frequentavam o cineclube, discutiam cinema. Mas em São Paulo, por exemplo, teve um cineclube que ele se diferenciava um pouco do modelo tradicional de cineclube, né? Qual é o modelo de cineclube que a gente conhece normalmente? Você vai para uma sessão de cinema, você vê um filme específico e depois desse filme você tem toda uma discussão, né? O barato de ver filme em cineclube, mais do que ver o filme, óbvio, é você participar da discussão depois. Né? Aqui a ABC faz isso, né? Tem quem não conhece ainda, são encontros toda segunda-feira incríveis. Na semana passada passou, por exemplo, na segunda-feira passou Os Inconfidentes, o filme do Joaquim, de 67, cópia restauradíssima, uma cópia maravilhosa, e depois
do filme, eles mandam, né? Como é que a Cinemateca da ABC está funcionando? Eles mandam um link, você assiste o filme antes e depois, na segunda-feira, você participa dos debates. E lá em São Paulo tinha um cineclube em especial, o Cineclube Centro Dom Vital, que era um centro católico, e que em 58 construiu, né? Montou um cineclube. O Gustavo Dal foi o primeiro presidente desse cineclube. E o Dom Vital, ele tinha uma característica um pouco diferente do cineclube da Faculdade de Filosofia aqui do Rio, porque ele não passava filmes. Eles faziam encontros semanais, todas as terças-feiras, e eles escolhiam para aquela semana um relator, que era uma pessoa que ia preparar todo um material, um texto para ser lido e que seria, digamos, a base para uma discussão posterior, a partir de um filme que estivesse em cartaz no circuito comercial. Então, eles escolhiam um filme que tivesse em exibição na cidade, que todo mundo tinha acesso, que poderia assistir, e depois eles faziam esses encontros semanais para discussão sobre cinema. E o barato, assim, isso acabou tendo uma dimensão tão importante na vida cultural lá de São Paulo, que o Estadão, por exemplo, publicava toda semana qual era o tema da discussão, qual era o filme que seria discutido naquela semana, naqueles encontros do Centro Dom Vital, quem seria o relator responsável por abrir aquela discussão. E o Jean-Claude Bernardet, por exemplo, que é crítico, né, que depois, enfim, que está aí até hoje, que é uma pessoa fundamental também do cinema brasileiro. O Jean-Claude tinha chegado da França há pouco tempo, não falava ainda português, e ele trabalhava numa livraria francesa que ficava na mesma galeria onde tinha as reuniões do Centro Dom Vital. Então, o Jean-Claude falou que ele se aproximou do Centro Dom Vital para aprender português. Ele gostava das discussões, era uma forma dele ouvir as pessoas falando em português. Então, ele começou a se aproximar do cinema brasileiro numa tentativa de mais interessado em aprender a língua do que cinema. E aí eram grupos pequenos, todo mundo acabava se conhecendo. Um dos filmes, a partir de determinado, um dos filmes, numa sessão, eles iam discutir um filme francês, e aí o Gustavo Dal, que era o presidente do Centro Dom Vital, convidou o Jean-Claude para fazer a relatoria daquela semana, para apresentar a discussão sobre aquele determinado filme francês. E a partir daí, o Jean-Claude também entrou com o cinema, e todos eles participaram de um curso. O Cineclube era tão importante, gente, enquanto evento cultural, que o Paulo Emílio Salles Gomes, lá em São Paulo, na Cinemateca, resolveu fazer um curso de formação de gerentes de cineclube. Ele falou assim, a gente precisa formar gente, precisa levar informação para essas pessoas, porque o cineclube não é só um espaço de apresentação de filme. Para isso você tem os cinemas comerciais. O mais importante do cineclube são as discussões pós-filme. Para isso você precisa formar gente, você precisa ensinar a história do cinema para essas pessoas, para esses jovens cineclubistas. Então, o Paulo Emílio fez um curso para dirigentes de cineclubes em 58, lá na Cinemateca Brasileira. E o Gustavo Dal, depois, contou que esse curso do Paulo Emílio foi tão fundamental para a formação dele, que ele não precisou mais estudar cinema durante a vida, assim, porque as aulas foram dadas por pessoas... Lígia Fagundes Telles, todo o pessoal da geração do Paulo Emílio, que todos escreviam, todos formados pela USP, porque o Paulo Emílio foi da primeira geração da USP, Antônio Calado, todos esses intelectuais paulistas deram aula
para esse grupo de dirigentes de cineclube. E Gustavo Dal e Jean-Claude fizeram o curso. E foi lá, nesse curso, que Paulo Emílio acabou conhecendo Gustavo Dal e o Jean-Claude, e como trabalho final do curso, eles teriam que fazer um texto, uma crítica. E o Paulo Emílio descobriu ali que Jean-Claude e Gustavo Dal eram dois críticos, eram dois rapazes que tinham talento para a escrita, que sabiam escrever bem, que tinham domínio sobre o cinema, que conheciam o cinema, e Paulo Emílio, foi aí que Paulo Emílio convidou Gustavo Dal primeiro, e em seguida o Jean-Claude, para escreverem na sua coluna semanal. Então, esse movimento do cineclubismo, ele acabou se desdobrando e tendo relação com o tema da próxima aula, que é o exercício da crítica. Isso é uma outra característica que o cinema novo tem em comum, por exemplo, com a Nouvelle Vague, né? A gente sempre, quando estuda Nouvelle Vague, aprende que os jovens cineastas franceses eram todos críticos de cinema, começaram a escrever sobre cinema antes de fazerem os seus filmes. E a gente aqui teve um movimento muito parecido, né? Não todo mundo, Sarraceni, por exemplo, não escreveu, mas Cacá Diegues, Glauber Rocha, Gustavo Dal, Jean-Claude, teve o papel da crítica, da escrita sobre o cinema, foi algo formador também para esses jovens cineastas. E esses espaços eram espaços muito... Tanto o Estado de São Paulo, quanto o Jornal do Brasil, quanto o Metropolitano, que também era um suplemento importante de cultura, foram espaços muito generosos, né, para esses jovens críticos, porque você tinha frequência, né, eram críticas semanais, você tinha espaços grandes, você tinha liberdade de escrita. Então, o Glauber Rocha, então, aqui no jornal, as críticas, as colunas do Glauber são impressionantes. Do Gustavo, em São Paulo, e foi muito interessante, e foi um pouco sobre isso que eu me dediquei na minha dissertação de mestrado, que eu fui mostrando também como essa tessitura desse movimento, dessa formação do cinema novo, como ela foi se dando não só através dos cineclubes, do fazer cinema, dessa experiência com os primeiros curtas, mas também dessa tentativa de estabelecer um programa através desses espaços nos jornais. Então, foi nesses artigos no Jornal do Brasil que o Glauber, por exemplo, começou a marcar essa postura de que, olha, tem alguma coisa nova surgindo, né? A gente quer fazer um cinema diferente. E como todo grupo de vanguarda, era um espaço de crítica do que vinha sendo feito, né? de questionamento do que vinha sendo feito e, ao mesmo tempo, de apresentação de proposta do que eles pretendiam fazer. E era tão fundamental esse espaço dos jornais que uma das cartas que o Glauber escreve para o Sarraceni, para o Joaquim e para o Gustavo, quando eles estavam na Europa, o Glauber defende isso. Ele fala: é fundamental que a gente siga escrevendo nos jornais. Ele cobra do Gustavo: Gustavo, você precisa mandar artigos para o Estado de São Paulo. Eu vou continuar escrevendo aqui. A gente vai lançar uma revista que acabou não sendo feita, mas eles tinham esse desejo. Eles reconheciam a importância de ocupação desses espaços. Não basta você fazer filme, até porque os filmes ainda eram muito poucos. Você ainda não tinha um volume, não tinha condições de fazer filme. Fazer cinema naquela época era tão difícil como fazer hoje, né? Você tinha dinheiro para fazer filme, você ainda não tinha filmes prontos. Então, como é que você constrói um movimento de cinema sem ter filmes para mostrar? Você tinha os documentários, tinha as mostras,
as sessões esses documentários, esses curtas, eram apresentados nos cineclubes, eram apresentados nas mostras que a Cinemateca fazia em São Paulo, mas era muito pouco. Então, qual era a forma deles irem se constituindo enquanto um grupo, enquanto um movimento artístico? Era através da divulgação das suas ideias, das suas propostas nos jornais. Então, o papel da crítica, o exercício da crítica, também foi algo fundamental na formação desses jovens. E tem uma coisa que foi muito interessante também, porque foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar, que o Gustavo Dal falava assim: antes de conhecer Glauber Rocha, a gente já se sacava, porque eu escrevia as minhas críticas no Estadão, ele escrevia as críticas dele aqui no Jornal do Brasil, e a gente meio que dialogava com os artigos. E eu fui fazer um bate desses artigos, fui acompanhando um pouco, assim, li o artigo do Gustavo de uma semana, ia ver depois o que o Glauber escrevia, ou vice-versa, o que o Glauber tinha escrito aqui no Jornal do Brasil, com o que o Gustavo escrevia na semana seguinte no estado de São Paulo, e já tinha ali uma tentativa de diálogo dos dois. Então, esses artigos também, esse exercício da crítica, é algo fundamental para a gente entender um pouco essa ambiência, essa formação desse grupo. Depois, a rede epistolar. As cartas, essas cartas são maravilhosas. Eu consegui juntar, num primeiro momento, 54 cartas, porque eu fiz um recorte muito específico na minha pesquisa de mestrado, e eu não tive acesso às cartas, por exemplo, do acervo do Cacá Diegues, eu não tive acesso a todas as cartas do Glauber Rocha, mas eu tive acesso à correspondência do Paulo Emílio Salles Gomes, a parte da correspondência do Glauber, que foi publicada no livro organizado pela Ivana Bentes, tive acesso a algumas as cartas que estão depositadas na Cinemateca Brasileira em São Paulo, e elas são um material preciosíssimo, porque o Glauber falou, nessa mesma entrevista que foi publicada na revista Civilização Brasileira, que também era uma revista incrível, né? A revista Civilização Brasileira, realmente, na década de 60, era um oásis, assim, um desses acontecimentos assim, que surgem no Brasil e que duram pouco tempo, que deixam marcas. A revista Civilização Brasileira é um desses marcos, assim, textos de altíssima qualidade, gente importantíssima escrevendo, discussões, debates, tudo de bom essa revista. E nessa entrevista de 65, o Glauber fala que uma das formações do cinema novo mais importante, o que fazia a cabeça dele, eram não só os filmes que ele assistia e as revistas que ele tinha acesso, mas fundamentalmente as cartas que ele recebia do pessoal que foi estudar na Europa. O que o Glauber está falando? Do Gustavo Dal, do Sarraceni e do Joaquim Pedro de Andrade, principalmente. Então, essa troca de correspondências, ela foi fundamental para a estruturação desse movimento também, porque esses jovens, estudando cinema lá fora, tinham acesso não só aos filmes, como às discussões, aos festivais, e eles passavam essas informações, compartilhavam essas informações aqui com quem estava no Brasil. Então, essa rede epistolar, isso é uma expressão da Ivana Bentes, na coletânea que ela organizou com as cartas do Glauber, ela fala que essa rede epistolar ela fez uma certa geografia do cinema novo. Nessa troca de cartas, através dessa troca de cartas, a gente mapeia um pouco como é que o cinema novo foi se formando ali. O Glauber na Bahia, Gustavo e Sarraceni em Roma, Joaquim Pedro na França, Cacá
em São Paulo, aqui no Rio, Jean-Claude em São Paulo, enfim. Então, essa rede epistolar, ela é incrível e ela é fundamental como documentação para a gente entender um pouco essa troca de informações. Por exemplo, tem uma carta do Sarraceni para o Glauber Rocha, em que ele está contando para o Glauber qual foi a experiência deles no primeiro festival que eles foram na Itália, no festival em Santa Margherita, em 61, e o Sarraceni conta para o Glauber que eles tinham encontrado Jean Rouch, o grande documentarista francês, enfim. E o Jean Rouch falou para o Sarraceni que os filmes agora, o moderno cinema, não usa mais tripé. Ele é feito com uma câmera na mão. A câmera que vai seguindo o personagem, tem uma liberdade de ação. Então, essa ideia da câmera na mão, essa frase do cinema novo, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que muitas vezes é colocada como de autoria do Glauber Rocha, e o próprio Glauber dizia que, na verdade, quem falou disso a primeira vez com ele tinha sido o Sarraceni, e a origem dessa ideia do Sarraceni veio desse encontro com Jean Rouch nos festivais internacionais. Então, todas essas informações estão nessas cartas. Essas cartas são um documento preciosíssimo. Além do que, tem histórias engraçadíssimas. Tem toda uma correspondência da mãe do Gustavo Dal, por exemplo, que o Gustavo foi para a Europa em 1960, e do Sarraceni. Vou falar um pouco disso. E a mãe do Gustavo escreve as cartas para ele, ensinando ele: olha só, meu filho, como é que você tem que se comportar lá na Europa, como fazer para economizar dinheiro. E ela fala: quando você voltar para o Brasil, não se preocupe, se você quiser virar cineasta, que eu vou empenhar a minha aliança para comprar a sua primeira câmera. Então, essas histórias são maravilhosas, né? O Glauber dizia que o primeiro dinheiro que ele teve foi um tio que vendeu uma vaca, um novilho na Bahia. Tem uma história dessas do Glauber. E o Gustavo Dal tinha a mãe querendo empenhar um anel para ele comprar a sua primeira câmera. Então, essas histórias deliciosas, elas estão todas nessas cartas. Nessa aula eu quero buscar um pouco, apresentar um pouco esse tipo de informações, né? O que era, eles estavam, como é que eles estavam, o que eles estavam contando ali naquelas cartas, como é que eles transmitiam, compartilhavam essas informações, a vivência na Europa, os conhecimentos, o encontro com esses grandes mestres, os filmes que eles estavam assistindo. Sarraceni e Gustavo, por exemplo, vão assistir a estreia de Acossados em Roma. A primeira impressão deles sobre o filme O Acossado, né? Tudo isso está nas cartas, né? Todo esse encantamento, essas novidades, o encontro dessas novidades, esse aprendizado, isso tudo é compartilhado nessas cartas. E o que tem a ver também com o próximo tema que eu escolhi para a última aula, que era essa vida em Roma e os festivais internacionais. Aí eu vou ter que retroceder um pouquinho, porque assim, a gente não tinha cursos de cinema no Brasil, né? Então, em 59, 58, você aprendia cinema frequentando cineclubes, frequentando as mostras e fazendo experiências, normalmente em 16, ou tentando trabalhar em alguma produção. O Leon Richman, por exemplo, se ofereceu para trabalhar de graça quando o Nelson Pereira foi fazer o Rio Zona Norte. Todos eles participaram ali das filmagens do Rio Zona Norte. Era uma chance de você ter uma prática. Até hoje, né? Todo mundo que faz cinema assim, sonha em participar de uma filmagem, né? Em fazer um estágio, em assistir, entrar num set. Não era diferente ali naquele momento. Então, mas existiam uns cursos fora do Brasil. E tinham alguns cursos míticos, né? Por exemplo, um curso
em Paris e o curso do Centro Experimental em Roma. Era um curso que já tinha, alguns brasileiros já tinham feito o Centro Experimental em Roma antes. Muita gente, por exemplo, o Fernando Birri, que foi um cineasta argentino importantíssimo nesse momento também de renovação do cinema argentino, tinha feito o Centro Experimental, então já tinha, as pessoas, era um lugar meio mítico. Além do que, Itália era a pátria do neorrealismo, né? Então a possibilidade de estudar cinema na Itália era absolutamente fascinante. Então o Sarraceni conseguiu uma bolsa de estudos via Embaixada da Itália para fazer cinema no Centro Experimental. Era um curso de 2 anos. E o Gustavo Dal conseguiu uma bolsa também em São Paulo. Por coincidência, Gustavo e Sarraceni não se conheciam. Eles foram se conhecer em São Paulo. Glauber, sim, Glauber já era amigo do Sarraceni aqui no Rio, e Glauber conhecia o Gustavo em São Paulo, pelos artigos que eles já se sacavam e através do Paulo Emílio Salles Gomes. Então, antes do Gustavo viajar para São Paulo, Glauber Rocha foi até em São Paulo se encontrar com ele e chamar o Gustavo, porque Glauber já tinha a ideia de fazer um movimento. Né? Então, ele foi lá para regimentar o Gustavo mesmo. Assim, olha, eu preciso que você seja um soldado da nossa causa. Você tem que chegar na Europa e você tem que aprender cinema e você tem que falar da gente, você tem que falar do que a gente está tentando fazer, você tem que tentar buscar dinheiro para a gente, você tem que ir nos festivais, então, e você tem que procurar o Sarraceni. O Sarraceni foi antes do Gustavo, o Sarraceni foi no início do ano para fazer entrar no primeiro semestre no Centro Experimental, mas ele foi de navio, e o navio para a Itália fez uma escala em Salvador. Sarraceni desceu, encontrou Glauber, ficou lá com Glauber, acabou perdendo o navio, enfim. Quando ele chegou na Itália, o curso já tinha começado e ele só pôde entrar no segundo semestre, que foi quando o Gustavo Dal entrou também. Então, Gustavo saindo de São Paulo, Sarraceni saindo do Rio, eles foram se conhecer lá em Roma. E Sarraceni, que já era amigo do Glauber, e Gustavo, que já começou a ter esse contato com Glauber, eles começaram, então, a articular esse movimento desse novo cinema que eles pretendiam fazer. E, mais ou menos na mesma época, um pouco depois, Joaquim Pedro foi para Paris, porque Joaquim já tinha feito a captação do filme dele, do Couro de Gato, mas ele não tinha dinheiro para finalizar e ele foi tentar finalizar em Paris. Conseguiu, foi toda uma história, ele pede indicações para o Paulo Emílio Salles Gomes. Chegando lá em São Paulo, lá em Paris, ele entra em contato com os produtores franceses, que meio que enrolam ele fica meses esperando os caras, e os caras não entram com dinheiro para fazer a sonorização do filme. Tem uma série de percalços. Mas os três se encontram, Joaquim Pedro vai para a Itália para ir no primeiro festival de cinema, que era um festival organizado por uma organização católica também da Itália, o Centro do Padre Arpa, que organizava esses festivais para discutir o novo cinema latino-americano. O interesse dessa organização, a realização desses festivais, era o festival para discutir o novo cinema latino-americano. Lá que o cinema cubano foi descoberto também, o cinema da Revolução, né? O novo cinema revolucionário de Cuba. A Europa tomou conhecimento desse novo cinema, do novo cinema argentino, que vinha passando também por renovações, e desse nascente novo cinema brasileiro, representado por Arraial do Cabo. Então, toda essa movimentação nesse primeiro festival, a mesa de debates em que o Gustavo Dal e Glauber foram expor o que era o cinema, a vergonha que eles contam terem passado, porque os representantes brasileiros ainda eram daquele velho cinema, do que eles chamavam, né, do velho cinema,
a comitiva brasileira. O Gustavo Dão escreve uma carta para o Paulo Emílio Salles Gomes, que é maravilhosa, contando da vergonha que todos eles passaram com a discussão, com a apresentação da comitiva brasileira lá no festival. A vergonha, porque eram discursos ultrapassados, discursos que eles, enquanto o cinema argentino apresentava as novidades, falava do presente, do que eles estavam fazendo, aqueles brasileiros só vinham falando de um futuro, de um futuro, de um futuro, e não falavam nada da atualidade, do que eles estavam tentando fazer agora. Enfim, o Gustavo destrói essa comitiva brasileira, é muito engraçado, nessa carta para o Sarraceni. Joaquim Pedro faz um relatório para o Paulo Emílio Salles Gomes, também destruindo a apresentação da comitiva brasileira, que já era, isso nada mais é do que esse embate da nova geração em relação à geração anterior, né? Já era uma tentativa de delimitar fronteiras. Olha só, a gente não tem nada a ver com vocês, com o tipo de cinema que vocês fazem, com o pensamento de vocês, com o que vocês pensam sobre o cinema, com o que vocês fazem de cinema. Nós estamos aqui, nós somos outra geração, nós temos outros pensamentos, nós temos outras intenções. Então, esse embate, ele é o tempo todo colocado, seja nas falas, nos debates mesmo, nos festivais, nos artigos de jornal. Esse confronto, esse enfrentamento, ele está posto o tempo todo. E lá em Roma, Gustavo e Sarraceni vão morar juntos na Itália, enquanto eles fazem o curso no Centro Experimental. Eles vão juntos para esse primeiro festival, que não fica lá em Roma, nessa cidadezinha, em Santa Margherita. Eles pegam carona, eles vão de carona com um jovem ator italiano chamado Sandro Franchina, que era amigo do Bernardo Bertolucci. Então, eles vão no carro, Gustavo Dão, Sarraceni, Bertolucci e Sandro Franchina. Saem juntos de Roma, de carro, até Santa Margherita Liguri, que era a cidadezinha onde o festival foi realizado e onde, digamos, o cinema novo começa a acontecer de fato enquanto movimento, porque com os prêmios de Arraial de Cabo, com a premiação, Arraial de Cabo foi premiado em outros festivais, em Karlovy, depois. E nesse festival, em 61, ele, na verdade, Arraial do Cabo, ele divide o prêmio de melhor documentário com um filme argentino. Mas aqui no Brasil, a gente toma como o Arraial do Cabo foi o grande vencedor do festival, e foi assim que ele foi recebido, e foi assim que o Brasil começa a tomar conhecimento desse novo cinema e a prestar atenção nesse novo cinema. E lá em Roma, depois desse festival aconteceu até 65, né? Foi em 61, 62, 63, 60, até em 65, e sempre com a presença muito importante, aí sim, já dos longas-metragens, né? dos filmes que foram sendo feitos por esses jovens diretores, e sempre com muita repercussão, sempre com muito bom acolhimento. E o Gustavo Dão, por exemplo, ele vira o distribuidor do filme do Glauber, do Barra Vento, o primeiro longa que o Glauber faz, vai ser distribuído pelo Gustavo Dão na Europa, uma distribuição ainda, uma venda de cópias do filme para cinematecas, para os cineclubes internacionais. Tem toda uma movimentação de distribuição mesmo, para a gente entender como é que se dava um pouco essa coisa da venda dos filmes, desses primeiros filmes, né? O filme Barra Vento é um filme muito simbólico para a gente entender essa movimentação de distribuição internacional. Isso tudo foi feito pelo Gustavo Dão lá em Roma. As cópias normalmente eram enviadas pelo Itamaraty, né? Porque o Itamaraty tinha essa possibilidade, né, de levar coisas internacionais, enfim, para as embaixadas. Então,
os cineastas tinham boas relações com o Itamaraty, e o Itamaraty transportava essas cópias para os festivais, e Barravento foi um desses filmes, e lá o Gustavo ficou responsável. Tem isso tudo é descrito nas cartas, na troca de correspondência do Gustavo com Glauber Rocha, são praticamente os relatórios de venda do Barravento na Europa. É muito interessante a gente ver como é que isso era. Não tinha distribuidores, né? Nesse primeiro momento, como é que o cinema, esses primeiros produtos, como é que eles vão se colocando internacionalmente, e o papel fundamental, o espaço fundamental de divulgação que eram esses festivais internacionais. Então, todo esse mapeamento dessas ações, desses eventos, isso é possível de ser observado principalmente pelas cartas trocadas nesse período, pelas entrevistas, né? Muitas entrevistas que foram dadas posteriormente, e como é que eu fui reconstruindo um pouco essa movimentação, assim, na intenção de recuperar um pouco esses primeiros passos na constituição desse que viria a ser depois esse movimento de renovação do cinema novo, conhecido do cinema brasileiro, o movimento mais importante que a gente tem até hoje da cinematografia nacional, né? Que foi o cinema novo. Então é isso, assim, essa foi a forma que eu estruturei. Deixa eu aumentar aqui agora. Foi a forma como eu pensei em estruturar esse curso, porque são os acontecimentos que me parecem mais relevantes na formação mesmo, e nessa ambientação ali na virada dos anos 50 para os anos 60. Porque o que me interessa, na verdade, nessa pesquisa é assim, depois, a partir de 63, 64, já com os primeiros longas, já com os cineastas já, digamos, já todo mundo já tendo produzido os seus filmes, os filmes já ganhando uma maior repercussão internacional, enfim, aí o cinema novo mesmo, enquanto movimento, eu estou mais interessada nesse momento anterior, né? Nesse recorte ali de 57 a 63, início de 64, que eu acho que é esse momento de formação, né, do cinema novo, de formação desses jovens, como é que eles se transformam mesmo, como é que eles viram cineastas. É isso. Esse foi um desenho que eu pensei assim, em apresentar. Aí agora eu queria ouvir vocês. Se alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Poxa, gente, falei um bocado. Afonso, você está aí, não? O Afonso teve que dar uma saída, Tânia. Posso te ajudar? Tá. Não, é uma pena, porque eu queria ouvir o Afonso um pouco, assim, se ele quisesse compartilhar um pouquinho dessa experiência assim, dele, né? Porque eu estou aqui falando, na verdade, da turma do Afonso, né? Dos amigos dele, da geração dele, enfim, da formação dele, de alguma forma. Mas tudo bem, depois, de repente, em alguma aula, ele entra para compartilhar um pouco, porque isso é a vida dele, né? Isso é legal ouvir esse autor, esse participante. Alguém quer? Gente, ninguém quer perguntar nada para mim? Com certeza o Afonso vai gostar de falar sobre as coisas que ele participou, Jornal Metropolitano e outros encontros que ele teve com todos esses amigos.
É, porque a vida dele, né? Na verdade, eu estou falando aqui desses jovens, e os caras estão aí, né? O Afonso é um deles, o Cacá Diegues, muita gente já morreu, infelizmente, mas enfim. Mas essa é uma geração que ainda tem gente viva, né? Ainda bem. Temos cinemanovistas aqui ainda vivos, graças a Deus. E aí? Tati? Oi, querida. E aí, amor? O que você achou, assim? Olha, achei super bacana, porque dá uma aprofundada muito grande. Eu vou oferecer uma oficina aqui na minha quebrada e eu consegui pegar bastante coisa do que você falou. Anotei muita coisa, muitos nomes, muitos filmes. Eu acho bastante interessante porque quando a gente pesquisa, a gente não consegue se aprofundar tanto. E você teve esse contato, de certa maneira, bem pessoal, bem íntimo, né? Por conta das cartas, né? Você falando, consegui imaginar bastante. Isso foi muito bom. Porque o que me encantou, na verdade, foi de recuperar um pouco, de olhar para esses jovens e, de alguma forma, assim, ver neles uma coisa que a gente perdeu, né? Porque era uma crença na potência do cinema enquanto instrumento de transformação do mundo. O Cacá Diegues fala o seguinte, olha só, o cinema novo tinha 3 propósitos: mudar o cinema brasileiro, mudar o Brasil, mudar o mundo. Então, assim, eles realmente acreditavam que o cinema era um instrumento de transformação. Né? Assim, tinha uma crença no poder do jovem, não só da geração, da capacidade de ação desses jovens, que acreditavam no poder da sua própria geração, mas no poder do cinema. E o cinema novo foi um momento muito importante em que o cinema no Brasil deixou de ser visto apenas como arte de entretenimento e passou a ser visto como uma arte de reflexão sobre o país. Então, você não ia no cinema só para se divertir. Você ia no cinema para pensar sobre o país, para olhar as questões, para refletir sobre o Brasil. Isso é uma mudança muito importante que foi posta em prática, né? Trazida por esse novo olhar, essa nova forma de ver o cinema. Isso não existia antes. Sim. Eu acho isso genial, eu acho isso incrível, assim, essa crença nesse potencial, nessa capacidade do cinema. Sim, e eu, como educadora aqui na favela, eu pactuo muito com isso, porque eu sempre falo para os jovens, né, que o cinema é uma peça de transformação de realidade da gente, que é magnífica, ela é uma ferramenta de transformação e que é necessário trazer aqui para dentro da favela, para que cada pretinho e pretinha tenha acesso, né, à produção do cinema, né? E eu gosto muito do cinema novo, justamente porque essa questão do manifesto Brasil, como ele se encontrava, a questão de ser um movimento, né, cinematográfico. Do coletivo, né? Do essa coletivo. Questão, exatamente. Isso traz uma força muito grande até hoje. Você entende? E passar essa história para frente, passar esse conhecimento para frente é extremamente importante, né? Ainda mais quando a gente fala de juventude, empoderamento, só por abordar o assunto da maneira que você abordou, já dá um desejo muito grande de se tornar uma catraquinha, uma peça para fazer essa engrenagem continuar existindo, da nossa forma, com a nossa geração, mas esse anseio da juventude, ele nunca acabou. Não, e o que eu acho um barato, Tati, assim, é você olhar para isso, porque hoje a gente, quando olha para o cinema novo, parece que foi uma coisa assim, já feita meio que por super cineastas, super-heróis, né? Você olha, esses caras todos hoje são mestres, né? Cacá Diegues, todo mundo com 80 anos, parece que eles estão ali num certo pedestal. Então, a minha intenção é olhar para esse momento de nascimento mesmo do cinema e falar, olha só,
eram jovens, eram meninos de 18 anos, 19, 20 anos. Com um equipamento antigo, velho, remanufaturado. Tudo muito precário, sem dinheiro. A captação de som era péssima. É isso, mas e como que eles não perderam essa capacidade de olhar para o cinema como esse instrumento de transformação? E mais do que de transformação, um instrumento de reflexão, de olhar para a realidade do país, né? Isso eu acho, isso foi o que sempre me encantou, assim, o que me fez querer olhar para eles, conhecer mais deles. Quem eram esses jovens de 18, 19, 20 anos? Eu acho encantador. Eu tenho um amor muito grande, né, pela história do cinema novo, porque ele traz essa vontade, porque assim, eu vou comparar, claro que vou comparar com a favela, a periferia, onde a gente não tem acesso ao conhecimento técnico, onde a gente não tem acesso às ferramentas para produzir o cinema, né? E eu sempre digo para eles, nós vamos conseguir produzir cinema e nós vamos usar ele a favor da periferia. A gente precisa mostrar o que a periferia é hoje. É um movimento que está se criando dentro das favelas, né? Aqui eu sou conhecida como cineasta, né? Diretora de cinema. E uns equipamentos, assim, me emprestaram e estava quebrado. Eu sei que não é a mesma realidade, mas acontece que as histórias vão se repetindo e o cinema, ele vai tomar um boom novamente, eu creio nisso, entendeu? E quando eu vejo a história deles, né, eu sou bolsista em todos os cursos que eu fiz, né, nas minhas formações sempre fui bolsista, e eu me vejo nessa história, eu me vejo uma jovem promotora do cinema brasileiro, através deles. Pois é, que bom.